Bom dia, alunos do 7º ano. Mais uma aula de língua portuguesa. Estão preparados? Eu sou a professora Daniele e eu vou mediar a aula da professora Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas, professores. Bom dia, alunos. O tema da nossa aula hoje é reportagem e carta de leitor. A habilidade é identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de terceira pessoa em diferentes gêneros. Objetivos da aula: reconhecer a importância dos gêneros textuais do campo jornalístico na formação de leitores, em destaque a reportagem. Explorar o gênero carta de leitor e compreender a importância da seleção dos léxicos e os seus efeitos de sentido na elaboração dos gêneros textuais do campo jornalístico. Vamos lá. Você já estudou alguns gêneros do campo jornalístico, como notícia, reportagem e entrevista. Na aula de hoje, vamos retomar o gênero textual reportagem, para que possamos compreender que os gêneros do campo jornalístico informam e formam leitores. Por isso, interagem, né? Levando-os a mudanças de pensamento e comportamento, bem como permitindo-lhes expressar pensamentos e sentimentos por meio de uma carta de leitor, por exemplo. Para que nós possamos começar a nossa aula, nós vamos fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos gêneros que já foram abordados anteriormente, certo? Para isso, vocês vão responder algumas perguntinhas no chat. Pode okay? abrir o chat já, Andréia? Pode abrir. Vocês terão 2 minutinhos para responder. Vou ler para vocês as questões. Você se lembra das características da reportagem? 2. Você sabia que jornais e revistas, além de informar os seus leitores, também influenciam seus pensamentos e comportamentos? 3. Você já mudou o seu pensamento e ou comportamento após ter lido uma reportagem? E 4. Alguma reportagem o estimulou a escrever uma carta ao jornal ou à revista que a veiculou? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Dani, o que será que eles estão respondendo? Então, vamos lá. Para a pergunta 1, se eles se lembram das características da reportagem, a Beatriz colocou que sim, o Gustavo, Isaac e a Ana Laura que não, o Cauã que sim, a Giovana que sim. Então, eles estão divididos, Andréia. Estão divididos? Isso. Será que eles estão fazendo confusão entre reportagem e notícia? Pode ser, né? Porque foram gêneros que a gente trabalhou muito. Agora, para a pergunta 2, se você sabia que jornais e revistas, além de informar os seus leitores, também influenciam seus pensamentos e comportamentos, o José disse que sim. O Marcos repetiu, não. Não. A Estela disse que sim. Então, novamente, eles estão divididos. Mas a Beatriz, ela colocou um texto informativo sobre acontecimentos. Então, está confundindo, acho que um pouquinho com notícia, né? Uhum. A gente vai já falar sobre isso. E a terceira, você já mudou o seu pensamento ou comportamento após ter lido uma reportagem? Divididos também. Alguns disseram que sim, o que é legal, né? Outros disseram que não, que se mantiveram lá com o pensamento firme e forte. Ok. E a 4, alguma reportagem o estimulou a escrever uma carta ao jornal ou à revista que a veiculou? Não. A Não. maioria colocou não. Ok. Então, vamos lá. E talvez na questão de ser carta, ou, jornal ou revista, eles não tenham respondido ou dito alguma coisa a respeito. Mas, certamente, na internet, eles fazem isso, né? Eles colocam a opinião deles de alguma forma, né? Com certeza. Dão esse feedback, a gente chama de feedback, né? Esse retorno. Vamos lá. As características da reportagem, então, relembrando, né? Definição: aprofundamento da notícia com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Então, a notícia traz lá o que, quando, onde, né? A reportagem,
ela amplia essa informação toda, né? E na reportagem, o que eu vou poder ter? Vou poder ter entrevista, Citações. né? Citações, posso trazer um especialista para expandir o assunto, certo? Na reportagem. Publicação, na mídia falada ou escrita, a linguagem formal e objetiva, geralmente, né? Mas dependendo do veículo em que ela é publicada, ela pode ter uma linguagem mais informal. Que se aproxima mais do tipo de leitor, né, Andréia? Exatamente. Temas diversos, né? Sociais, políticos, culturais, conteúdo. Então, é a interpretação dos fatos e dos dados narrados, né? Objetivo, informar e promover a reflexão sobre determinado assunto. Esse informar e promover a reflexão, esse promover a reflexão não é tão simples, não é só promover, existe isso, é assim também, mas não é só isso, né? A interação, e quando há interação, o jornal está, ou a revista está agindo sobre o leitor, né? De certa forma, ele não colocou aquilo lá para nada, né? Ele quer, de certa forma, tocar, entre aspas, no leitor, né, Andréia? Sim. Causar alguma sensação, alguma coisa. Exatamente. Então, não é só a reflexão, mas muitas vezes é para você mudar a sua postura mesmo, né, o seu comportamento. E os textos mais extensos que a notícia, podem ser informativos, descritivos, expositivos, narrativos ou opinativos, e são escritos, então, em primeira ou terceira pessoa. Então, algumas das características aí da reportagem, certo? Agora, para nós continuarmos a nossa aula, nós vamos ouvir um podcast que vai de título Animais silvestres são criados ilegalmente em diversas regiões do Brasil. Vocês vão ouvir o podcast e vão poder acompanhar o texto que vai estar passando aí na tela para vocês, ok? Vamos ao podcast. Após notícia da apreensão de um papagaio da espécie curicica pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e da prisão de seus tutores então ilegais, na cidade de Hiperópolis, no Amazonas, o destaque de hoje vai para o tema Adoção de Animais Silvestres. Em destaque hoje, animais silvestres são criados ilegalmente em diversas regiões do Brasil. Como adotar um animal silvestre? Você sabia que isso é possível? Quem nunca sonhou em ter uma arara azul em casa para cuidar, ou um papagaio falante, ou um macaco prego de estimação, ou uma linda tartaruga? É comum vermos notícias sobre a apreensão de animais silvestres com prisão de seus tutores por crime inafiançável e pagamento de multa. A grande maioria das pessoas não sabe que é proibido criar animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes e, por isso, os levam para casa e cuidam como se fossem membros da família. Várias espécies de animais silvestres são protegidas e é necessário cumprir determinados procedimentos para se ter um desses animaizinhos em casa. Uma das possibilidades é ser um guardião provisório de animais apreendidos ou resgatados, mas é preciso estar ciente de que o órgão ambiental de seu estado pode resgatá-lo a qualquer hora e levá-lo para seu habitat natural. Nesse caso, apesar do apego que possa ter, e como não se apegar, pelo seu companheiro, ele poderá ser tirado da sua casa. Para adotar um animal silvestre, é necessário realizar um cadastro junto ao órgão ambiental competente do estado que você mora. O órgão competente avaliará seu cadastro e o local em que o animal será mantido. Se tudo for aprovado, o candidato deverá aguardar um animal disponível para adoção. Lembrando que o tutor deve levar o animal ao veterinário e garantir todos os cuidados necessários, pois o órgão competente realiza acompanhamentos para saber como o animal está sendo tratado. LS, 32 anos, ao saber da notícia que circulou na sua cidade, não perdeu tempo e fez o cadastro. Nunca imaginei que pudesse ter um papagaio. Desde pequeno eu sonhava com um papagaio que falasse e agora eu tenho um que me dá bom dia toda manhã quando acordo. Viu só como é possível ter uma linda arara azul em casa como aquelas dos desenhos animados?
Por Lucy Carvalhar, correspondente da revista Tudo em Cima. Pessoal, nós acabamos então de ouvir o podcast e vocês foram acompanhando a leitura. Eu já havia dito lá no começo que nós íamos ouvir o título, qual era, né, do texto, e agora eu gostaria que vocês no chat respondessem então, qual foi o tema da reportagem, né? Onde foi publicado? Onde foi publicada a reportagem e a quem se destina esse texto 1, que foi a reportagem, né? E a 3, tanto a notícia quanto a reportagem apresentam lead, resumo do que será abordado. E nós vamos identificar, depois a gente repete para vocês o slide, tá? E a 4, o lead da reportagem já alerta os leitores sobre a ilegalidade da adoção de animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes. Quais termos despertam o tutor ilegal para as consequências do seu ato? Identifique-os. Nós vamos deixar na tela. Slide 11? Isso, a gente vai deixar o slide 11. É aqui, né, Dé? Isso. Para vocês identificarem, então, essas questões, ok? Qual é o tema, onde foi publicado e a quem se destina. Tanto a notícia quanto a reportagem apresentam um lead, que é um resumo do que será abordado, você vai identificar. E depois as palavrinhas que aparecem, palavras ou expressões, e que, então, despertaram no tutor as consequências para quem tem um animal silvestre sem autorização. Ok? Déia, é importante pontuar que esse slide não necessariamente vai responder a todas as perguntas, tá? Exatamente. Mas ele ajuda em algumas aí, Sim, né? vai ajudá-los bastante. Quantos minutinhos você quer deixar? 2 minutinhos. Foi difícil, né? Vocês ficaram sem as perguntas, nós estamos vendo aqui. Eu tentei repetir, mas deixamos o texto aí para vocês. Isso, o que vocês conseguiram, ok? E a gente continua, tá? A gente refaz as duas últimas questões aí, que talvez tenham ficado mais difíceis para vocês, né? Porque eram mais longas. Então, a primeira, Dani, qual é o tema da reportagem? A maioria acertou, né? Eu acho. Colocou o Felipe, a Maria Clara, o Daniel, colocaram animais silvestres. O Otávio, a Yasmin, a Ana Luísa, Josué e a Maria Clara colocaram a adoção de animais silvestres. Muito bem. E também tiveram alguns que colocaram só animais, como a Ana Vitória e o Breno. Ok. Então, quem colocou adoção de animais silvestres, acertou. Quem colocou animais silvestres, não é que tem errado, mas a gente deixou agora mais específico, né? O certinho, a adoção. Porque não né? fala de qualquer animal silvestre, não fala dele na floresta, de certa forma fala o quê? Da adoção, né? Especificamente. Exatamente. 2. Onde foi publicado e a quem se destina o texto? A Raíssa colocou em um podcast. E ao público geral, a Vitória respondeu. Ok. Nós colocamos, claro, a gente fez um podcast para reportagem, mas no final a gente fala por Lucy Carvalhar, correspondente da revista Tudo em Cima. Olha ali na né? tela para eles. Isso, olha, bem esse pedacinho aí, ó. Lucy Carvalhar, correspondente da revista. Então, não está completamente errado quem falou do podcast, porque o veículo que chegou para vocês aí, primeiramente, foi o podcast, mas saiu da revista Tudo em Cima, ok? As questões 3 e 4, vamos lá, vou repetir. Tanto a notícia quanto a reportagem apresentam lead, resumo do que será abordado. Identifique-o. Então, qual é o lead, né? O lead é lá o primeiro parágrafo que já dá um resuminho do que aconteceu. Temos né? uma resposta, Andréia. A Ana Clara, ela colocou animais silvestres criados ilegalmente em diversas regiões do Brasil. Ela tentou resumir, né? Prestou bastante atenção, né? Olha que bom, prestou bastante atenção. É muito difícil quando a gente só ouve, embora vocês tenham acompanhado o texto, mas aí passa, né? Ficou, acho que gravou bastante aí. Muito bem, então o lead é comum vermos notícias sobre a apreensão de animais silvestres com prisão de seus tutores por crime inafiançável e pagamento de multa. A grande maioria das pessoas não sabe que é proibido criar animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes. E por isso,
os levam para casa e cuidam como se fossem membros da família. Né? Andréia, pessoal, coloca na tela o slide, por favor. O Só próximo. para o aluno É o conseguir próximo? entender. Não, tirar a gente da tela e colocar o slide para o aluno conseguir entender o lead, né? Que é aquela parte que a gente deixou para eles. É comum vermos Tem o notícias. próximo, mas o próximo slide tem. A gente pode colocar nele, né? Pode Aqui. deixar. Isso, pode deixar nesse. Perfeito. Isso. Então vamos lá, ó. Essa a resposta da 3 e a 4, nós vamos deixar aí. Deixa a resposta 3, que eu vou fazer a pergunta 4 para a gente identificar aí. Tá bom. Então, a 4 é: o lead da reportagem, que é o que está aí na questão 3, já alerta os leitores sobre a ilegalidade da adoção de animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes. Quais termos despertam o tutor ilegal para as consequências do seu ato? Então, olha só. Olha como a reportagem foi, né, já de alguma forma, agindo aí no leitor. Volta lá as palavras para mim, Dani. Pode deixar. Isso, Pode olha deixar só. aqui? É comum vermos notícias sobre apreensão, né, prisão. Olha lá, crime inafiançável. Isso já vai dando um choque no coração, um gelo, né? Para quem tem um animalzinho silvestre sem autorização, certo? Multa, a questão, palavra proibido criar. Aí né? eu tô pensando aqui, Andréia, será que alguém em casa tem algum animalzinho silvestre? Será que eles sabem realmente quais são os animaizinhos silvestres, né? Não tá pensando aí que seu gato é um, tá, gente? Então precisava, inclusive, procurar saber se o que você tem é considerado um animalzinho silvestre e regularizar isso, né? Perfeitamente. Até Se porque ele foi adotado, se ele foi comprado, se ele foi pego na rua, né, em algum outro lugar, né, Andréia? Até porque a reportagem já traz aí algumas informações para você se mobilizar aí para arrumar tudo isso, né? Consertar tudo isso. Vamos lá. Coloca na Agora, resposta da pode 4? colocar a 4. Apreensão, né, dos animais silvestres, prisão, crime inafiançável, multa e proibido. Agora nós temos mais 2 questões, Dani. Questão 5. Mesmo não eximindo o tutor ilegal, ou significa o quê? Não tirando a responsabilidade do tutor ilegal por desconhecimento, porque às vezes o tutor é ilegal, mas é porque ele não sabe que está nessa condição, né? De estar cometendo um crime, a reportagem reconhece nessa atitude, né, na atitude do tutor ilegal, ela reconhece um sentimento de amor que o cerca, né? Ninguém tem um animalzinho silvestre em casa para maltratar. Esperamos que não, né? Exatamente. A gente sabe que, assim, a pessoa quer ter aquele animalzinho, né? Criou um afeto por ele. Então, vamos lá. Que palavras ou expressões justificam essa afirmativa? Essa é a primeira, hein? Dá para vocês lembrarem do que foi dito. A gente não precisa voltar ao texto. E a 6? A gente vai deixar agora as questões na tela para vocês. Releia. Nesse caso, apesar do apego que possa ter, e como não se apegar, pelo seu companheiro, ele poderá ser tirado da sua casa. Ao empregar a locução verbal poderá ser tirado, o autor pretende ameaçar o leitor, chocar o leitor ou persuadir o leitor. Vamos para o chat, Dani? Vamos. Quantos minutinhos? 2 minutinhos. Pronto, Dani. Pronto. A Vamos maioria lá. respondeu a 2, viu, Deia? Acho que talvez eles não tenham entendido a 5, né? Vamos rever então. Ó. A pergunta era o seguinte: mesmo não eximindo o tutor ilegal por desconhecimento de estar cometendo um crime, a reportagem reconhece nessa atitude todo o sentimento de amor que o cerca. Então, a pergunta era: que palavras ou expressões justificam essa afirmativa? Por meio de que palavras ou expressões a reportagem demonstrou que, apesar de tudo, reconhece que existe afeto, carinho nisso tudo? Né? O Daniel colocou aqui como o dono fala. Eu acho que a forma, ele quis dizer a forma que o dono fala, de repente. A Mabelle, como se fosse da família. Isso, membro da família, sim, muito bem. O Júlio é uma colocou expressão. crime. Não, confundiu com a primeira, com a outra questão lá que nós falamos, né? Então tem membros da família, né? Animaizinhos,
apego, companheiro, tudo isso demonstra carinho. Amor, né? Pelo bichinho. Por isso Já que fez mais um bichinho. isso vai lá, voltando lá para a habilidade, se a gente fosse pensar, a questão da escolha das palavras, né? Então, você sensibiliza, mas você também coloca, agora vocês vão perceber, alertou, vem numa crescente e às vezes até alternando, né? Alerta, passa a informação, assusta, depois volta atrás chamando, né? Mostrando que reconhece o sentimento de carinho ali. Por isso, vamos ver a sexta questão. Releia, nesse caso, apesar do apego que possa ter e como não se apegar pelo seu companheiro, ele poderá ser tirado da sua casa. Ao empregar a locução verbal, poderá ser tirado. O que o autor pretende? Como foi, Dani? O que eles responderam? É interessante porque tivemos questões diversas aqui, né? A Isabelle colocou ameaçar, né? Mas a maioria, e a gente até conseguiu acompanhar, colocou chocar o leitor. Ninguém colocou persuadir. Só se colocou e a gente não conseguiu ver até aqui, mas ninguém colocou persuadir. A maioria mesmo foi no chocar, Tá. Andréia. Prestem atenção. Ameaçar o leitor, existe uma ameaça implícita aí, né? Quando fala que vai retirar o seu bichinho, hein, Andréia? E olha, poderia ter dito, se você tem um bichinho que não está autorizado a ficar com você, ele poderá ser resgatado, ele poderá ser levado embora. Não, ele poderá ser tirado. Tirado, né? a palavra você tirado. tirar de alguém é você fazer isso sem a Permissão, menor né, e também. compaixão, né? É. Você tirar é você, né, pegar, tirar com força, né? Existe uma agressividade. Eu acho nisso. que, na verdade, chocou até eles, né? É por isso que eles colocaram. Então, existe uma ameaça implícita aí, sim. Existe o chocar, e é proposital isso, ele vai ser tirado. Quando ouviu o tirado, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Só que esse ameaçar e esse chocar tem o objetivo de persuadir, né? É o quê? Explica para eles o que é persuadir. Persuadir vai além do convencer. O convencer, ele foi tentando fazer isso com você até agora. O persuadir é fazer com que você mude de comportamento, mude de postura. Né? Mude de ideia, né, Déia? Então, assim, Isso. você não vai ser só convencido. A partir de agora, você precisa fazer, você tem que fazer, você vai ver essa necessidade. Então, a escolha foi legal, né? Para quem é de língua portuguesa sabe que essa escolha foi fantástica aí de tirar, o animal será tirado. Então, se vai ser tirado, peraí, eu vou me mexer e vou consertar tudo isso. Ok? Agora, nós vamos continuar e vamos falar, então, de uma carta do leitor, que foi uma perguntinha também que eu fiz para vocês, né? Se vocês já tinham escrito alguma cartinha de leitor para alguma revista, para algum jornal, após terem lido uma reportagem. E vamos ver se aconteceu isso, então, né? Se alguém, a partir dessa reportagem, fez uma cartinha. Vamos para o texto 2, então. Você quer ler, Dani? Pode ser. Caros editores da revista Tudo em Cima, gostaria de parabenizá-los pela reportagem Animais silvestres são criados ilegalmente em diversas regiões do Brasil. Sempre quis adotar um animal silvestre, mas tinha medo de ser presa. Agora sei que é possível e vou procurar o órgão competente do meu estado e me inscrever para adotar um animalzinho. Não importa qual seja, porque quero cuidar dele com todo amor. Obrigada pela informação e quando meu animal estiver em casa, mandarei fotos deles para vocês. Dele, né? Para vocês. Atenciosamente, Ana Maria. Então, olha, caros editores da revista Tudo em Cima, significa que a Ana Maria leu a revista Tudo em Cima e a Ana Maria mudou de postura, certo? A Ana Maria, ao contrário, não tinha um animalzinho e ela viu que é possível, ela né? viu que é possível por meio da reportagem. Então, a postura dela agora é de ir atrás de um animalzinho desse. Só que ela fez isso como? Como ela demonstrou? Qual o feedback que ela deu para a revista? Por meio de uma carta do leitor, né? E o que é uma carta de leitor? Primeiro, uma carta, né? Quais são as características da carta? Nós vamos comparar os dois textos. A gente pode fazer isso juntos, né?
Então, de acordo com as características presentes em cada texto, preencha o quadro abaixo escrevendo texto 1 ou texto 2 para essas características. Então, qual texto tem presença de títulos? Texto 1 ou texto 2? Vão respondendo aí, tá? Qual texto apresenta linguagem informal? Texto 1 ou texto 2? Qual texto apresenta linguagem formal? Texto 1 ou texto 2? Os textos, quais são os textos breves ou qual é o texto breve? E textos somente em primeira pessoa. Qual texto está em primeira pessoa? Tem respostas, Dani? Então, eles Fica começaram difícil, a né? responder. Vamos essa lá, fica presença difícil. de títulos, que deve ter sido a primeira. Texto 1. Texto 1, linguagem informal. Aí eu não sei, porque tá meio misturado. Texto Como não tem 1, 2. 2, 3, Pode né? até passar já o Pode? slide. Então, tá Isso. bom. Texto 2. E linguagem formal, texto 1, que é a reportagem. Texto breve, o texto 2, né? Curtinho de ler, né? Exatamente, facinho. E textos somente em primeira pessoa. Em primeira pessoa é o texto 2. Da Ana Maria. Né? Que a Ana Maria está falando da situação dela, ok? Ok. Continuando. Questão 2. Que elementos aparecem somente na estrutura do texto 2? Elementos, pode pensar na carta, né, Andréia, de Isso, repente? Isso. Quais elementos aparecem quais são as características, na verdade, da estrutura do texto 2? O que aparece no texto 2 que não aparece no texto 1? Né? Podemos fazer juntos também, Dani. Eles podem ir respondendo já. Tá. Vou pedir a terceira. Já responderam, ó. Já responderam? O Otávio colocou aqui, presença de título. Título. Por No enquanto texto tem isso. 2. No texto 1 ele colocou, mas a gente no quer o 1, texto 2. Tá, no texto 1 tem a presença do título. Texto 2, não. Quais são as características do texto 2? Remetente e destinatário. Eu vi uma resposta aqui no chat rapidinho. Tá. O que mais? O que nós temos mais no texto 2? Nós temos data, né? Carta, linguagem informal. Nós temos um chamamento, que é um vocativo. O que é esse chamamento? Quer voltar aqui rapidinho? Aqui, ó. Ó, primeiro, nós temos o local, Hiperópolis, temos a data, 25 de fevereiro de 2020. Caros editores da revista Tudo em Cima. Esse daí é o chamamento, né? Esse daí é o vocativo, ok? Olha a vírgula, não pode esquecer da vírgula. Aí nós temos o corpo, né, da carta. O agradecimento, né? Isso, aí a Ana Maria coloca aí uma despedida, né, o atenciosamente, e assina. Gente, uma observação. Ela pode assinar ou ela pode só rubricar. Se ela rubricar, ela coloca uma rubrica e não uma rúbrica, ok? Rubrica é paroxítona, ok? Tá aí uma dúvida que muita gente tem. Isso, rubrica, não é rúbrica, rubrica. Vamos lá. 5 minutinhos, Deia, vamos lá? Passa para a próxima. Passa para a próxima. Os elementos, então, que aparecem, nós já falamos. A3, quem é o autor do texto, a quem ele é destinado? A autora do texto é a Ana Maria. Foi destinado aos editores da revista Tudo em Cima. E A4, o tema da carta de leitor é o mesmo da reportagem? Sim, o tema da carta é o mesmo, Até né? porque ela fez a carta a partir da reportagem, né? Usando o mesmo isso. tema mesmo. Próxima. Segundo o texto 2, por que a autora da carta nunca foi tutora de um animal silvestre? Né? A gente não fez essa antes, mas não tem problema, até por conta do tempo. A autora diz em determinado momento da carta que ela nunca teve um animal silvestre por ter medo de ser presa. Né? Próximo. Então, vamos lá. Carta de leitor. É um texto que o leitor envia para o jornal ou revista para expressar sua opinião sobre uma notícia, reportagem, entrevista ou relatar um fato. Tem como público-alvo os editores do jornal ou revista. Então, essa carta de leitor, ele pode colocar sugestão, ele pode colocar dúvida, ele pode colocar crítica.
né? Ele vai fazer uma carta porque ele leu alguma informação no jornal ou na revista, né, André? Ele se interessou pelo assunto e ele vai procurar se manifestar de alguma forma. Então, ele vai escrever essa carta para esse veículo de informação, tá? E isso, mais uma vez, prova que o jornal está ali para formar, certo? Não só informar. Questão 6. Vamos lá. 3 minutinhos, Andréia. Questão 6, nós fazemos juntos, tá? Releia o penúltimo parágrafo do texto 1. LS, 32 anos, ao saber da notícia que circulou na sua cidade, não perdeu tempo e fez o cadastro. Nunca imaginei que pudesse ter um papagaio. Desde pequeno, eu sonhava com um papagaio que falasse e agora eu tenho um que me dá bom dia toda manhã quando acordo. Destaque neste parágrafo o argumento relevante para que Ana Maria acreditasse de fato nessa possibilidade. E justifique sua resposta. Então, alguma coisa aí, nessa parte do texto, foi importante para que ela de fato acreditasse que fosse possível, né? Eles estão respondendo, mas está muito rápido, né, para eles colocarem no chat. Está muito rápido? Está muito rápido. Perdão, gente, a gente tenta diminuir a quantidade de perguntas, porque a gente sabe que é difícil, né? Vamos lá. A gente quer aproveitar o texto e a gente se empolga. Vamos lá, põe a resposta. Olha lá. Ó. Nunca imaginei que pudesse ter um papagaio. Desde pequeno, só que assim, olha só, gente. O LS, ele faz o cadastro. E, na sequência, ele não conta o que aconteceu, né? Ele já fala, fez o cadastro e já tem um papagaio que toda manhã já acorda falando bom dia. Então, fácil, a né? facilidade, e de fato isso acontece. Possivelmente, então, a fala do entrevistado anônimo, que é aí um discurso direto, tenha sido o argumento relevante nesse jogo de convencimento, já que LS, de 32 anos, fez o cadastro e já usufrui da companhia de um papagaio. Ok? Vamos concluindo a aula, que já está acabando. Então, a reportagem não está somente para informar, mas para formar leitores críticos, interagir com o leitor. Essa interação faz o leitor refletir, podendo levá-lo à mudança de pensamento e, por conseguinte, à mudança de comportamento. E a escolha de palavras e hierarquização de informações, então, a forma como ela foi conduzida, são importantes também para que você estabeleça uma identidade entre o texto e o leitor. E, dessa forma, seja possível atingir a intencionalidade que está por detrás do texto, ok? Pode fechar o chat, por favor? Vamos lá. Os gêneros do campo jornalístico, então, têm finalidades sociais, sim, difundem informações e opiniões. E uma forma... Precisa se tomar cuidado com a veracidade, desculpa, do que se está colocando de conteúdo. E a carta do leitor pode ser uma forma de você expressar o que aquilo fez com você, né? De que forma aquilo interagiu, ok? Terminando. Lembra da sexta-feira, Déia? Na sexta-feira nós... Amanhã. Isso. Estejam aí preparadinhos, bonitinhos de juninos. Caracterizados de festa junina, lembrando que a festa é aí da sua casa. É tá? conosco. Isso, é virtualmente. Então, gente, nós aqui e vocês aí. Obrigada pela aula. Eu sei Em que foi casa. corrida, mas tentem dar uma revisada aí, o professor ajuda também. Beijos, Déia. Beijo.